boa noite, os meus cumprimentos e mesmo agradecimento por estarem me acompanhando nessa série de palestras sobre personalidades do mundo espiritual e do plano terreno, todas ligadas a assuntos psíquicos. Homens e mulheres de vários países, de épocas diferentes, mas principalmente do século XIX, do século XX e agora do XXI, então contribuem decisivamente para a evolução humana, buscando muitas vezes ligar os assuntos psíquicos do lado científico com os seus aspectos filosóficos e religiosos. Daí então muitas delas ligadas ao estudo bíblico, que levam à melhoria do pensamento humano e, sobretudo, à decisão pessoal de cada criatura de buscar o evoluir. Hoje falamos de uma mulher que chegou a ser espírita durante algum momento, pelo menos no início da sua mediunidade, e posteriormente querendo uma evolução que não era, talvez não fosse possível. Tão grande era o seu trabalho que ela teve de criar sua própria editora. Então, a personalidade de hoje é de Zíbia Gasparetto, Zíbia Milani Gasparetto, de São Paulo. Nasceu em 26 de julho de 1926, em Campinas, São Paulo. Escritora espiritualista que se notabilizou como médium. Eu vou repetir porque é muito importante. Não é escritora espírita, não. Espírita quando está diretamente ligada à codificação de Kardec. O assunto é o mesmo, através da mediunidade, mas ela foi escritora espiritualista, que é o termo mais geral. E aí foi exatamente nesse sentido, ou unicamente nesse sentido, que ela então acaba se notabilizando como médium. A mediunidade de Zíbia começou a mudar na década de 1950, quando ela tinha apenas 22 anos. Zíbia conta que em 1950, já mãe de 2 filhos, teria acordado certa noite com um formigamento em todo o corpo. E em seguida teria se levantado e passado a andar pela casa. Só que, andando pela casa, ela se sentia como um homem, não como mulher, como homem, falando em alemão, idioma que ela desconhecia. Acorda com formigamento, levanta e o sentimento é masculino. E a língua não é a língua portuguesa, não é a sua língua que falava de São Paulo. É o alemão, um idioma que ela não tinha estudado ainda. Aldo Luiz, o marido, surpreendido e assustado, e tinha que estar, recorreu ao auxílio de uma vizinha que, ao chegar à residência da família, teria feito uma oração capaz de restabelecer Zíbia. Então a vizinha chegou, orou, pediu a Deus o resultado positivo naquela hora e realmente conseguiu restabelecer Zíbia Gasparetto, que tinha, então, uma idade ainda muito nova, uns 22 anos. Pouco tempo depois passou a psicografar. E a escrever livros, não é só psicografar, não é só mensagem, a escrever livros ditado por seu guia espiritual Lúcius, que foi membro do parlamento inglês em outra encarnação. Aí é que chega para Zíbia Gasparetto e para Aldo Luiz, seu marido, a doutrina espírita. No dia seguinte dessa noite, podemos dizer, tempestuosa de fenômeno, a mulher que se sente homem, que fala numa língua estrangeira que ela não conhece. Então, no dia seguinte, Aldo Luiz foi a uma livraria espírita e adquiriu o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E aí é que eles, marido e mulher, começaram a estudar a doutrina espírita. Aldo Luiz começou a frequentar as reuniões da Federação Espírita de São Paulo, mas Zíbia não tinha como acompanhá-lo, pois não tinha com quem deixar os filhos, as crianças. O casal não pode, então vai a metade do casal.
Aldo Luiz começou a frequentar as reuniões da Federação Espírita de São Paulo. E o que ele aprendeu lá foi muito útil porque eles começaram a fazer o culto do Evangelho no lar, que é uma reunião feita semanalmente, num dia determinado, no horário determinado. No meu caso, por exemplo, aqui com o Olímpio e com a família, nós fazemos na sexta-feira, normalmente às 19 horas. Semanalmente, entretanto, faziam junto esse estudo, e o período em que a médium diz que principiou a sensação de uma dor forte no braço direito, que se mexia de um lado para outro sem que ela pudesse controlar. Quer dizer, que é a mediunidade, vamos dizer, mecânica ou semimecânica. O braço quer movimentar e a dona do braço não tem controle sobre ele. É, então, a questão mecânica da psicografia. Então, começa a ter esse fenômeno. A Luiz colocou um lápis e um papel na frente dela. Tomando-os, Zíbia teria começado a escrever rapidamente. É o caso de Chico Xavier. Escrevia numa velocidade incrível. Ao longo de alguns anos, uma vez por semana, foi psicografando desse modo o seu primeiro romance, O Amor Venceu, que tem como autor esse Lúcius. Então, a gente vê que eles ficaram no culto do Evangelho do Lar por muito tempo, reunindo semanalmente, e todos esses dias do culto do Evangelho no Lar, psicografando, recebendo as mensagens de Lúcius. Quando datilografado e pronto, quer dizer, esse primeiro livro, a médium encaminhou o seu trabalho a um professor de História da Universidade de São Paulo, que à época dirigia o grupo de estudo na Federação Espírita de São Paulo. Então ela manda o livro para um professor da USP que frequentava a Federação Espírita de São Paulo. 15 dias mais tarde veio a resposta na forma de aviso e sob escolha da obra, que estava já aprovada para ser publicada pela LAC, que é Livraria Espírita Allan Kardec, que se situa em São Paulo. Bom, primeiro livro, pelo menos, publicado pela LAC. Ao longo dos anos, no correr do tempo, Zíbia, já achando que isso era pouco, construiu com os filhos e netos um verdadeiro império gráfico, com participação gráfica e de mídia, participação na televisão, em rádio, e inclusive no mercado de palestras. Aí é que os livros vendidos em todas as livrarias do Brasil, de língua portuguesa, já alguns sendo traduzidos, a gente encontrava em qualquer aeroporto, qualquer rodoviário, nas livrarias, os livros de Zíbia. Então, de lá para cá, seus livros ganharam os tons de autoajuda, chamados de neo-espíritos, e que passaram a frequentar a lista dos mais vendidos livros no país, que estava sempre na lista dos best-sellers. Então, agora são publicados aos montões. Aí ela tem que ficar fora da doutrina espírita, fora do espiritismo. Por quê? Embora associados ao espiritismo, os gasparitos já romperam com a cúpula da doutrina, já nos últimos tempos da biografia dela, que nós estamos expondo cerca de 25 anos. Porque médiuns espíritas não podem ter lucros pessoais com livros psicografados ou qualquer serviço de assistência a outro. O que ganham precisam ser doados a obras sociais. É o princípio bíblico de que o que é recebido de graça tem que ser repassado de graça. Não há nenhum movimento de dinheiro, nenhuma cobrança em lugar nenhum na doutrina espírita. Dar de graça o que de graça foi recebido. Então, como aí agora já era uma intervenção total da família, filhos, netos, marido. Então, criada a editora, já não havia condições dos livros serem considerados espíritas. E quais são os livros? Muitos, que não dá nem para falar a metade deles. Muito livro vendido. Para dar uma ideia, Zíbia Gasparito, antes do seu desencarne, já tinha vendido 18 milhões de livros. 18 milhões. Não é 18 mil, não. Não são 18 exemplares, 18 milhões. Segundo a editora, Zíbia publicou 58 obras
e todas elas saindo em alta velocidade, porque realmente eram livros muito apreciados. Entre os seus principais livros estão O Amor Venceu, Tudo Tem Seu Preço, e eles continuam entre nós. Eles, os espíritos, continuam entre nós. Zipa era muito exigente, gostava de ela mesma revisar tudo que era escrito. E houve um tempo com uma novidade muito grande na psicografia de Zipa Gasparetto. Passou a psicografar no computador, a digitar. Em vez de escrever depressa com lápis e papel, como fazia e sempre fez o Chico Xavier ou outros médicos psicógrafos, ela já passou a psicografar no teclado do computador. Em seus últimos anos, a médium, então, teve essa oportunidade de, já não mais uma única vez por semana, mas 4, cada dia trabalhando conscientemente, ouvindo vozes que ditavam palavras ou ditavam textos. Está vendo aí que já há uma modificação no fenômeno mediúnico. Então, às vezes, já perdeu o automatismo do lápis e do papel. Então, muitas vezes já é ouvindo um ditado de palavras para que pudesse ser constituído o texto no computador. Como a vida passa, há sempre a linha de chegada, há sempre uma linha final. Zíbia morreu aos 92 anos, daí essa quantidade de obras. Ela morreu no dia 10 de outubro de 2018, está vendo aí, praticamente 2 anos atrás, após uma longa batalha contra um câncer de pâncreas. A notícia foi publicada pela editora Vida e Consciência. Silvana, que uma das diretoras, contou que no velório que a mãe deixou 3 livros escritos. Então, Silvana, a filha, disse 2 romances e um livro de mensagens. Esse livro de mensagens com perguntas e respostas. O livro de mensagens deve ser, foi o primeiro a ser lançado, porque já tinha sido revisado por Zíbia. Então, no final, as homenagens. Hoje, o astral, isso no passamento de Zíbia. Hoje, o astral recebe com amor uma de suas representantes importantes da Terra. Esse legado será eterno, e os conhecimentos de Zíbia sobre relações humanas e espirituais serão transmitidos por muitas e muitas gerações. Então, nós estamos vendo que a contribuição enorme, tem que agradecer muito a Zíbia, porque houve um aumento muito importante no mercado espiritualista. Eu tinha companheiros e amigos que só sabiam ler livros espíritas. Às vezes, alguns até com mais litigista da Federação Espírita Brasileira. Mas o público, o grande público que vai nas livrarias, principalmente aeroportos e rodoviários, esse público busca a autoajuda. E essa autoajuda é encontrada com perfeição na escrita espiritualista. Então, a obra de Zíbia contribuiu para o fortalecimento do mercado editorial espiritualista e para a difusão da religião espírita. Então, temos que agradecer por isso. Por linhas indiretas e, às vezes, até diretas, houve como que um aumento expressivo na leitura de livros espíritas. Olha que ela vendeu 18 milhões de livros. Grande foi o aumento de adeptos e simpatizantes da doutrina espírita. Adeptos, aqueles que vêm para o trabalho, e aqueles que admiram, que são simpatizantes. Porque Zíbia criou, com seus livros, com seus romances, com a beleza da sua escrita, uma grande motivação de leitura. Então, mesmo não vinculada diretamente ao movimento espírita, ela foi uma grande incentivadora da leitura de livros psicografados. Muito obrigado. Nossos agradecimentos, Zíbia Gasparetto. Luz, muita luz para você, agora e sempre.